Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é pregação especial. O tema de hoje é Constantino e as heresias da Igreja. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para mostrar essas verdades da tua palavra para aquelas pessoas que não conhecem essa verdade. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, começar. A linha do tempo no grande conflito. O início que foi a criação, o ano mundi, Adão e Eva. Depois, como eu falei aqui no meu canal, que eu acredito que foi 33 anos que da criação até o pecado. Porque Jesus esteve aqui na terra e viveu 33 anos. E ele foi chamado como segundo Adão. Então, ele fez o papel de Adão, que Adão era para fazer, por causa do pecado não fez, e Cristo teve que fazer. Leva, conduzir o povo à tua palavra. E depois teve a destruição de Jerusalém, que aqui é descrito o, no grande conflito, né, que é no primeiro capítulo, que aconteceu no ano 70. Depois os mártires no século I, que foi no ano 70, também foi no século I, foi no primeiro século. E anos mais tarde, 26 anos mais tarde, com a morte dos apóstolos e a morte de Paulo no ano 90 o ano. Então, Paulo morreu antes da destruição de Jerusalém. Paulo morreu no ano 65 do primeiro século, da nossa era. E as perseguições dos mártires, Roma jogando os cristãos na arena lá do Coliseu para os cristãos ser devorados, ali aconteceu no ano 80, o ano 90, no tempo de João, até que João foi exilado na ilha de Patmos, depois de se salvar de um caldo quente que ele foi jogado. Aí vem, anos mais tarde, em 538, o papado estabelecido. Aí começou a Era Papal. Essa é a linha do tempo. Aí está Constantino, que foi um imperador romano, e ele estava em confronto com vários imperadores. E ele queria conquistar o império. Só que antes que ele conquistasse o império, ele teve essa visão. In nioque signo vincis, que significa você, seguindo esta cruz, vai vencer. E ele conseguiu. E ele tatuou, eu vou mostrar mais para frente, ele tatuou todas os escudos dos guerreiros dele com essa cruz. E ele conseguiu vencer. Em Amós capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. Exatamente, Deus nunca deixa de revelar aos servos e aos profetas o que há de acontecer. Lógico que tem, é igual o Deuteronômio 29, capítulo 29, verso 29, que tem coisas escondidas, que Deus tem as coisas dele, que não serão reveladas agora, serão reveladas depois. Mas, por enquanto, as coisas que ele revelou, devemos estudar. Aí está João, lógico, é uma representação de um filme, né, não é o próprio João, mas ele está tendo a visão do Apocalipse, que foi mostrado para ele na ilha de Patmos, no ano 96 da nossa era, o primeiro século. E quando João recebeu
a revelação de Jesus Cristo do Apocalipse. Lá o capítulo 1 de Apocalipse fala, no dia do Senhor. Foi numa sexta-feira à noite. Aí está as Escrituras. Está a palavra de Deus, o raio, né? Que é o poder de Deus com a sua palavra. Aí está. As pessoas, logicamente que não são essas, é uma representação, mas que teremos, se nós merecermos a graça de ser salvo, estaremos nesta multidão, estaremos contemplando o poder de Deus. Aí está a linha do tempo das igrejas. Tem um passar de anos numas igrejas aí, mas só que é do ano do protestantismo, do ano dos reformadores. Vou falar o ano original para vocês. A linha de Éfeso, a igreja de Éfeso, que foi do ano 31 ao ano 100, que morreram os apóstolos e morreram os mártires. Depois, Esmirna, que também teve mártires, do ano 100 a 313. Depois veio Pérgamo, a época de Constantino, que acabou com as perseguições, 313 a 538. A igreja de Tiatira, que foi de 538 com o estabelecimento papal, até 1517. Só que está 1560 por causa dos reformadores, como Martim Lutero, John Wesley, John Wycliffe, John Hus, que foi até a era dos reformadores, que foi até 1560. Mas o original mesmo dessa igreja foi até 1517. Filadélfia, que foi Sardes, né? Pulei Sardes. Sardes, que foi do ano 1517 até 1798. Filadélfia, que foi do ano 1798 a 1844. E também tem a Laodiceia, que foi do ano que começou no ano 1844, no dia 22 de outubro, que fez aniversário essa semana, na quarta-feira, 22 de outubro, e até a volta de Jesus. Estamos vivendo nela, em Laodiceia. Apocalipse capítulo 2, verso 3, falando de Éfeso. E sofresses e tem paciência, e trabalhasses pelo meu nome, e não te cansaste. Quer dizer, está falando aqui da perseguição, para não desmorecer, e sim crer cada vez mais, que Deus dará recompensa. Aí vem Esmirna, no versículo 10. Nada temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esses 10 dias em profecia, 10 anos, que foi do ano 303 a 313. Teve grandes perseguições, grandes batalhas, que o povo cristão sofreu. Aí está o Coliseu, que está na Itália, está em Roma, que era jogado, os cristãos eram jogados ali na arena, e todo o povo se divertia com esta ação. Aí está, dentro do Coliseu, que hoje está modificado, né, que não está igual teve no primeiro século, mas está aí, o próprio Coliseu, o original. E está aí a representação de como que era os cristãos no meio da arena, cristãos crucificados, queimados, e outros sofriam com as feras da terra, com as bestas, como o leão, como o tigre. E Pérgamo, conheço as tuas obras e onde habitas, que é de onde está o trono de Satanás. Versículo 14. Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão existiu na época de Moisés, está lá em Números. Ele que era o feiticeiro do reino de Moabe, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornificassem. Balaão mesmo iria... Balaque era o rei de Moabe, e Balaque falou para Balaão, vai até a tribo israelita
que a tribo que Moisés seguia com os israelitas era tudo de tenda. Vai lá no monte e amaldiçoa o povo israelita. Só que Deus interviu no meio do caminho, chamou Balaão e disse que era para falar tudo o que Deus estava te dizendo, que dissestes também para abençoar o povo de Israel. E Balaque ficou sem entender, porque o propósito dele era amaldiçoar o povo israelita. E anos mais tarde, nesse período de Pérgamo, tinha pessoas lá dentro ensinando idolatria e para que as pessoas fornicassem. Apocalipse capítulo 12. Satanás, um dragão, quer destruir o povo de Deus. Sempre quis e sempre vai ser. Aí está o grande conflito durante a história, durante quase 6.000 anos. Começou lá no céu, com Lúcifer e seus anjos, com Miguel e seus anjos, que Lúcifer queria ficar acima de Deus, e Deus os expulsou do céu. Aí aqui na terra, o primeiro assassinato foi de Caim com seu irmão Abel. Depois, os filhos dos homens contra os filhos de Deus, a batalha, que foi na época de Noé, que Noé pregou 120 anos falando que a terra seria destruída pelo dilúvio. Mas o que os homens fizeram? Riram da cara de Noé. Quer dizer, Noé contra todo mundo. Aí vai com Noé, o mundo todo contra Noé e sua família. O faraó do Egito, o povo de Israel. Quer dizer, o faraó do Egito falou: quem é esse Deus? Para que eu possa dar ouvidos a ele? Para que possa libertar os escravos? Quer dizer, uma adoração confrontada. Aí, Babilônia, que escravizou o povo israelita por 70 anos, o povo judeu. Depois vem os romanos contra os cristãos no primeiro século da nossa era. E a igreja romana contra os cristãos fiel à Bíblia, que foi na Idade Média, de 1260 anos, e vai ser de novo, agora por um pouco período de tempo, foi abreviado, acontecerá de novo. Papado vai perseguir o povo cristão. Perseguição. Nos anos após a morte de Cristo, milhares de pessoas foram torturadas, jogadas aos leões e queimadas na fogueira pelo Império Romano, por se recusarem a adorar as divindades do Império diante do castigo cruel. Muitos permanecem fiéis, o Evangelho continuou a se espalhar, a Igreja cresceu. Exatamente. Aí está, pelo comando de Satanás, a perseguição do Império Romano, que foi através dele que incentivou o imperador Nero a matar os cristãos dentro da arena. Nero que matou toda a sua família, que botou fogo em Roma. E o que ele fez? Culpou os cristãos por isso. Engano. Satanás é uma serpente que usa sua mentira para enganar o ser humano. Exatamente. Satanás mudou sua estratégia. Muitos pagãos foram batizados, mas sem a instrução completa da verdade bíblica. O erro inundou a igreja à medida que os líderes misturavam as verdades da Escritura com os costumes populares. O quarto e o quinto séculos foram uma época de concessões, quando prelados da igreja misturaram práticas pagãs com ensinamentos cristãos. Quer dizer, é cobrir o erro com a verdade. É cobrir. Vem com engano, encobre a verdade. Quer dizer, isso é verdade, eles falam. Isso é verdade, isso também é verdade. Quer dizer, a verdade abre possibilidades para todas as coisas. Isso é o papo dos pagões. Aí, a conversão de Constantino, no Opus Dei, que também é da Igreja Católica. E pergunta, quem foi Constantino?
Flávios Valérios Aurelius Constantius, que viveu do ano 272 até o ano 337, conhecido como Constantino I ou Constantino o Grande, foi um imperador do Império Romano no ano 306 a 337, que foi até a sua morte mesmo. Ele morreu no ano 337 e imperou e governou o Império Romano até a sua morte. A história passou como o primeiro imperador cristão, por entre aspas, né? Que ele viu a cruz e se converteu e foi batizado. Mas ele era um imperador romano que seguia as divindades do império. Filho Magnêncio. Constantino derrotou o primeiro Maxiano em 310 e logo depois Magnicêncio na Batalha da Ponte Milívio, em 20 de outubro de 312. Uma tradição afirma que Constantino, antes dessa batalha, teve uma visão olhando o sol, que era venerado pelos pagãos. E é até hoje. Olha que os papas, quando levantam o ostensório, o que está no ostensório? O sol. E vários católicos se ajoelham sobre esse ostensório, que era venerado pelos pagãos. Viu uma cruz e ordenou a seus soldados que pusessem nos escudos e monograma de Cristo as duas primeiras letras do nome grego sobrepostas. Embora continuasse praticando ritos pagãos, desde essa vitória mostrou-se favorável aos cristãos, sendo Licínio o imperador no Oriente, prolongou o chamado. Eu vou explicar. A igreja de Esmirna não fala de uma perseguição de 10 dias, que foi uma perseguição de 10 dias que eu falei que era profético, 10 anos, que foi do ano 303 ao 313, e foi nessa data que ele venceu a segunda batalha, que foi em 313. 312, mas ele salvou o povo cristão para não ser perseguido mais em 313. Acabou com a perseguição e falou para o povo: agora vocês são livres para escolher a sua fé. Mas, como eu disse que o erro cobre a verdade, foi prolongando o erro na verdade. Em 321, em 4 de março de 321, prolongou o primeiro decreto dominical. Aí está. Estava acampado com seus guerreiros e viu. Aí está Constantino e os seus guerreiros. Olharam para isso, a visão do sol, que era um X ali e no meio do X um P, que significava que eu falei lá, Opis ou Vincius, né? Aí está. Shinho. O P, quase um A ali, né? Que é um H, CO. Essa foi a visão. Aí está. Os escudos dos guerreiros, que foi pintado com essa visão. Aí venceram. Aí está o acampamento dos guerreiros e foi pintado os escudos. Aí está Constantino. Até hoje é lembrado pelos romanos. Fizeram até a estátua dele. Aí está Constantino o Grande. Colosso de Constantino. Está aí em Roma e também na Alemanha. O grande conflito na página 25. A suposta conversão do imperador Constantino foi motivo de grande alegria. A partir de então, porém, a obra de corrupção progrediu rapidamente. O paganismo que parecia estar dominado tornou-se dominador. Suas doutrinas e superstições foram misturadas à fé daqueles que afirmavam ser seguidores de Cristo. Quer dizer, você imagina, está numa perseguição dos imperadores romanos, principalmente de Diocleciano, que viveu na época de João, que ele mesmo jogou João numa fornalha, num caldo quente, e
E como João não morreu, foi forçado a exilar João. E ficou até os anos. E o segundo Diocleciano, esse aí foi o primeiro, né? Mas o segundo Diocleciano, que foi do ano 303 a 313, que foi que mais perseguiu os cristãos. Ele e mais dois imperadores. Então, quer dizer, você está na perseguição. E caso venha um imperador, vence uma batalha e fala para você, você não será mais perseguido. Quer dizer, acreditaram nele. Mas nesse acreditar veio a veio o paganismo. No livro Os Resgatados, página 29, o compromisso entre o paganismo e o cristianismo resultou no homem do pecado, que a profecia predissera. Essa falsa religião é obra-prima de Satanás, um monumento a seus esforços de se assentar no trono para governar a terra de acordo com a sua vontade. Exatamente o que Satanás mais quer é sentar no trono. E, e ele fez vários imperadores, reis, a sentar-se no trono pelo seu poder e trazer o paganismo. Aí está a batalha de adoração. É que eu falo para as pessoas. A briga entre o sábado e o domingo, que vai ser implantado no decreto dominical, não é uma simples batalha, e sim uma grande batalha, que envolve adoração. Se você vai adorar, se você vai ficar com a mentira e adorar ao domingo, que é o que o papado estabeleceu aqui na terra, ou a verdade, que é o sábado do Senhor, que Deus estabeleceu desde a criação, que antes mesmo de Adão e Eva estava com a o dia de adoração, que é o sábado, o sétimo dia. Então, quer dizer, vai ser uma batalha de adoração. E muitas pessoas não entendem isso. Fala que nós estamos falando besteira, que isso não vai acontecer, e vai acontecer, você querendo ou não. Versículo 6. João capítulo 14, verso 6. Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, se você não for salvo pela graça, aceitando Jesus em sua vida, aceitando em sua história, em sua alma, em seu coração, você não vai ser salvo. Você tem que passar por Jesus. Você tem que passar por Jesus primeiro. Versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, se quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala de que é próprio porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, verso 44, que é a briga contra os fariseus. E Jesus falando para os fariseus que o diabo é o pai da mentira. Aí continuando com o engano. Satanás, uma serpente que usa mentira para enganar o ser humano. Satanás mina a confiança na palavra de Deus, contradiz a vontade divina revelada, altera as escrituras, às vezes cita a Bíblia de forma errônea quando lhe é conveniente. Exatamente, é o engano, como eu falei. O erro cobrindo a verdade. Em João capítulo 17, verso 17. Santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Exatamente. Santificamos na verdade de Cristo, porque a tua palavra é a verdade.
João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Atos capítulo 20, versos 29 a 30. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Isso foi Paulo que escreveu nessa parte. Quer dizer, depois da morte dele, se levantariam falsos discípulos, falsos homens, que trariam coisas perversas. Aí o engano, heresias entrariam na igreja, falsas doutrinas substituiriam verdades divinas, práticas pagãs prevaleceriam no quarto e quinto século, concessões foram introvertidas furtivamente na igreja cristã. Mas o terrível resultado foi um afastamento das verdades da palavra de Deus. Exatamente. Foi no ano 313 que Constantino acabou com as perseguições. E falou: chega de perseguições. Eu estou aqui e vou dar para vocês o poder de escolha. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 a 12. Porque já é um mistério da injustiça opera. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para que espere que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Exatamente, vai ter um tempo de escolha. Paulo está falando aqui para a igreja de Tessalônica, falando para os tessalonicenses, que terá um momento de escolha, principalmente agora no juízo dos vivos, quando for implantado o decreto dominical, que não tem mais esse, depois eu vejo, depois eu escolho, agora não, vou pensar. Não, é momento de decisão. Ou você aceita o selo de Deus, que é o sábado bíblico, ou o selo da besta, que é o domingo falso. O grande conflito na página 26. Para que Satanás mantenha seu controle sobre o povo e estabeleça a autoridade de usurpador papal, ele deve manter as pessoas em ignorância quando a Bíblia precisa esconder e suprir as sagradas verdades. Por centenas de anos, a Igreja Católica proibiu a circulação da Bíblia, que foi 1260 anos. A Bíblia foi trancada e vai voltar a acontecer nos 3 anos e meio. Literal, 1260 dias literais, que abreviou o tempo. A Bíblia será trancada. Você que tem a Bíblia Sagrada em sua casa, esconda, porque se você sair com esta Bíblia, será tomada, e você não terá mais a palavra de Deus com você, porque eles vão tomar. E por isso que vai vir os 144 mil pregar o último evangelho da terra, para trazer as 3 mensagens angélicas que hoje poucas pessoas pregam, e muitas pessoas não sabem. As 3 mensagens angélicas. O povo era proibido de lê-la. Sacerdotes e líderes interpretavam seus ensinos a fim de apoiar suas alegações arrogantes. Desta maneira, o Papa passou a ser reconhecido por quase todos como governante, designado por Deus na terra. Essa blasfêmia, porque eles queriam pregar a doutrina católica, que é o clero e a tradição. A Bíblia era jogada de lado. E até hoje é assim. Vocês prestem atenção e vê numa missa ou uma igreja católica se é usada a Bíblia. Não é. Eles privam as pessoas de usá-la para encontrar a verdade.
No Grande Conflito, página 27, a ascensão da Igreja Católica Romana ao poder marcou o início da Idade das Trevas. E como foi a Idade das Trevas? 1260 anos de trevas. Em vez de confiar, as pessoas transferiram a sua fé em Cristo para o Papa de Roma. Em vez de confiar no Filho de Deus para obter o perdão dos pecados e a salvação eterna, passaram a olhar para o Papa e para os seus sacerdotes, a quem ele concedia a autoridade. O Papa era o seu mediador terreno. Ele ficava no lugar de Deus para eles, quer dizer, que seguiam o papado. Quem eram os cristãos, como os valdenses, os udigenses e os huguenotes, sofriam perseguições, porque não concordavam com a doutrina católica. E vários reformadores morreram na mão dos papas, como John Wycliffe, John Hus, e vários, Jerônimo de Praga, e vários passaram na mão do papado e morreram com a sua fé. E eles dissessem assim, depois de queimar a pessoa, eles relatavam o que acontecia, os escritores. E no Grande Conflito relata que um dos escritores falou sobre, acho que John Hus, e ele falou: eu nunca vi em toda a minha vida uma pessoa sendo queimada, as chamas do fogo subindo sobre ele e ele cantando, ele professando a sua fé, e nem reclamou de dor, nem blasfemou contra Deus, e sim continuou cantando, louvando a Deus. Eu nunca vi isso na minha vida, um escritor falou, escritor católico. Então, quer dizer, nessa parte que eles estão queimando um dos reformadores, estão sobre a doutrina de Satanás, estão com influência de Satanás. Depois, como Satanás sempre faz, e vocês não sabem, que ele usa você e depois te joga fora. Ele usa no momento que ele quer usar, depois ele te joga fora. Aí na Wikipédia, a enciclopédia livre, Idade das Trevas. Olha aqui, o site fala, quer dizer, não sou eu que estou falando, e sim o site relata sobre a Idade das Trevas. Pare vocês com essa ignorância. Você está seguindo não sei quem, você é bruxo, você que é pagão, que você está seguindo coisas erradas. Pare com essa ignorância. Eu estou mostrando a verdade para vocês. Se não for para mostrar a verdade para vocês, eu excluo o meu canal. Eu excluo esse canal. Não faço questão nenhuma se vocês virem com ignorância para mim. Se eu não tiver certeza que eu estou trazendo para vocês as verdades. Porque se for para trazer mentira, povo de Deus, irmãos e irmãs em Cristo, eu excluo o meu canal. Estou trazendo a verdade para vocês abrirem os olhos do seu coração e saber da verdade. Não estou aqui contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Estou mostrando o que ela fez durante os anos, na Idade Média. Para mim, tanto faz aquela igreja que está lá em Roma. Para mim, tanto faz. O que nós traz aqui no canal e que vários pregadores trazem em seu canal, que mostram ou pregam num púlpito, que mostram a verdade. Não tenho nada contra católicos. Eu tenho uma namorada católica. Então, quer dizer, não é com os católicos que eu sou contra. E nem com essa igreja. Eu estou mostrando a verdade, o que essa igreja causou na Idade Média. Anota para outros significados. Veja a Idade das Trevas. Desembaguação. Idade das Trevas é uma periodização histórica que se enfatiza as deteriorações democráticas, natural e econômica que ocorreram na Europa constantemente no declínio do Império Romano do Ocidente.
o rótulo empregado tradicional embate visual luz versus escuridão, para constatar a escuridão desde desse período com os períodos anteriores e posteriores da luz. É caracterizado por uma relativa escassez de registros históricos e outros escritos, pelo menos para algumas áreas da Europa, tornando assim obscuro para os historiadores. O termo Era das Trevas deriva do latim Sacleum Obscurium, originalmente aplicado por Caesar Baronius em 1602 a uma época tumultuada entre os séculos 3 e século 4, 4 e 5, desculpe, século 4 e 5. Então, quer dizer, é o site que está falando aqui. O que era na época? O papado. Ele era dono da igreja e do Estado. Ele tinha o poder do Estado e o poder da igreja. E perseguia. Ele usava os guerreiros que tinha do Estado para perseguir os cristãos. Semelhanças entre imperadores e papas romanos. Olha só. Outra verdade aqui, ó. Os imperadores eram chamados de Augustos, divinos. Quer dizer, eram venerados. Olha o Papa. O Papa é chamado de Vossa Santidade. Não é a mesma coisa do imperador? O imperador era chamado de Pontífice Máximo, Pontifex Maximus. E o Papa era chamado de Pontífice Máximo. Quer dizer, é semelhança ou é verdade? É mentira ou é verdade? Eu acho que é verdade. Recebeu o título de pai da pátria. E o Papa é chamado de Papa, que em italiano significa pai. Depois de mortos podiam ser considerados santos. E os papas são tornados santos depois que morrem. Quer dizer, não é igual? Enganos instituídos pela Igreja Romana. Grande conflito na página 25. Uma das principais doutrinas de Roma afirma que Deus deu autoridade suprema ao Papa sobre bispos e pastores do mundo inteiro. Mais do que isso, o Papa tem sido chamado de Senhor Deus. O Papa é declarado infalível, quer dizer, blasfêmia. Na prompta biblioteca, agora começa a blasfêmia com força. No própria biblioteca de Lúcio Ferrari, franciscano que viveu no 18º século, que viveu entre os anos 1700 até 1800, né? Que foi do século XVIII, foi de 1700 até 1800. Foi professor de sua ordem e consultor do Santo Ofício. A própria biblioteca é canônica, jurídica, moral, teológica, rubicista e histórica. É uma confiável enciclopédia do conhecimento religioso. The Catholic Encyclopedia. E ele fala, na páginas 26 e 29, o Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado, que não é um mero homem, mas como se fosse Deus, o vicário de Deus, quer dizer, blasfêmia. Aí ele continua, o Papa é de uma dignidade tão suprema e nobre que, falando apropriadamente, ele não foi colocado em nenhuma classificação de dignidade, mas em vez disso foi colocado acima de todas as classificações de dignidade. Quer dizer, blasfêmia, blasfêmia. Aí mais uma, o Papa é chamado de Santíssimo, porque presumivelmente ele é por direito, somente o Papa é merecidamente chamado pelo nome de Santíssimo, porque somente é o vicário de Cristo, que é a origem e a fonte de toda a santidade. Quer dizer, que não é o Papa que é venerado aqui, é Satanás. Sobre ele está segurando o trono do Papa, está adorando a Satanás. Você não está adorando o Papa, e sim a Satanás. E ele está como base, é como se estivesse em cima de em cima de um quadrado, e você tem a sua cadeira imperando ali. Você é o rei, como o Papa era, e por a base é Satanás. O Papa é coroado com a coroa tríplice de rei do céu, da terra e das regiões inferiores.
Quer dizer, ele é tríplice de rei do céu, que ele está tomando o lugar de Deus, né? Como Satanás queria fazer na batalha antes da criação, que ele queria subir acima de Deus. Olha só, aqui da terra ele é, aqui da terra. Ele falou, quando ele, ele ficou atentando Jesus lá no deserto, que está no Evangelho de Mateus. Ele falou, eu sou dono de tudo isso aqui, ó. Se você adorar a mim, se você se prostrar-me e adorar-me, você terá tudo isso daqui, ó. Ele mostrou os impérios que ele reinava. E Jesus não se ajoelhou e falou, sai daqui, Satanás. Arreda-te daqui. Obedecer à palavra de Deus. Quer dizer, e das regiões inferiores, que são o inferno. Quer dizer, ele é tríplice de rei. Quer dizer, ele manda até nos demônios. Sim, porque ele é, quem está segurando ele é Satanás. E Satanás, ele manda nos demônios. De modo que se fosse possível que os anjos errassem, ou que pudessem pensar de maneira contrária à fé, eles poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa. Quer dizer, pelo Satanás, né? Aí, na própria biblioteca, o Papa é coroado com uma coroa de tríplice de rei do céu, da terra e das regiões inferiores. Aí está. No capacete, né? Que colocava na cabeça, está aí, ó. Tríplice. Aí ofereceram para Francisco e ele não aceitou. O Papa é coroado com a coroa de tríplice de rei do céu, da terra e das regiões inferiores. Aí o Francisco não quis usar. O Papa João, o Papa eu esqueci agora o nome, o João Paulo II usou, Bento XVI usou e o Papa Francisco não quis usar. O Papa é coroado com a coroa de tríplice de rei do céu, da terra e das regiões inferiores. Aí está mais uma alegação. Aí está mais uma blasfêmia. O Papa é como se fosse Deus na terra, quer dizer, Deus está no céu, não aqui na terra. Satanás quer ser adorado. O único soberano dos fiéis a Cristo, o maior dos reis, tendo plenitude de poder. Vocês católicos estão adorando a Satanás sem saber. Acordem, povo de Deus, principalmente os católicos, que são muitos aqui na terra, que os mais populosos são os católicos. E vocês são sinceros, vocês são fiéis a Deus. Saem desse engano, saem dessa profanação. Igual o Apocalipse 18:4 fala, sai dela, povo meu, para que não participardes da abominação que essa mulher está implantando a vocês. Sai dela. No dia 26 de abril de 2008, 29 homens foram ordenados para a Diocese de Roma. Eles se prostraram diante do Papa Benedito XV e prometeram dedicar suas vidas no serviço do povo de Deus, sua igreja e do Evangelho. Eles também prometeram obedecer ao bispo, o Papa. Quer dizer, as pessoas venerando o Papa, venerando Satanás. Aí Ellen G. White, no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, no volume 7, na página 1099, dois grandes poderes opostos são revelados na última grande batalha. De um lado está o Criador dos céus e da terra. Todos os que se encontram do seu lado têm o seu selo. Eles são obedientes às suas ordens. Do lado está o príncipe das trevas, com o que escolheram a apostasia e a rebelião. Exatamente. Aí está a palavra de Deus sendo escrita, que os escritores, os que foram escolhidos por Deus, relataram tudo que está na Bíblia e que nós podemos ler e obedecer à palavra de Deus. Daniel 7:25,
que fala da abominação papal, do chifre pequeno. O grande conflito na página 26, em substituição à adoração a ídolos. A adoração a imagens e relíquias foi gradualmente introduzida na adoração cristã. O decreto de um concílio geral finalmente estabeleceu a idolatria. Roma ousou remover o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração a ídolos. Isso está relatado no concílio de Nicéia, na página 785 depois de Cristo. Aí na página 26, líderes não consagrados da igreja também mexeram com o quarto mandamento, anulado o antigo sábado e o dia que Deus havia abençoado e santificado. Gênesis capítulo 2, versos 2 a 3. Daniel 7:25 lá fala: cuidará de mudar os tempos e as leis. E mudou os tempos e as leis. Em seu lugar exaltaram a festa pagã observada como o venerável dia do sol. O imperador Constantino proclamou um decreto transformando o domingo em uma festa pública em todo o Império Romano. O dia do sol era reverenciado por seus súditos e pagãos e honrado pelos cristãos. Os bispos da igreja os incentivaram a agir assim. Aí está, o domingo começa a ser guardado. Aí está, a lei de Deus e a lei mudada. Aí vamos lá, por ordem. Aí fala aqui, a lei de Deus, não terás outros deuses diante de mim. Aí a lei mudada fala, amar a Deus sobre todas as coisas, tudo bem. Ele está certo, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí vem o problema, o segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura, na lei de Deus. Olha para a lei mudada. Cadê? Não farás para ti imagens de escultura. Não está aí. Ele tirou. Então, quer dizer, olha só a igreja católica. Você anda pelas igrejas católicas. E o que você mais vê é imagens de escultura. Então, quer dizer, não, vamos tirar esse mandamento. E a Maria, que os católicos veneram, não é Maria, e sim Semeríades, que viveu na época de Babilônia, que os babilônicos o adoravam. Quer dizer, o engano satânico. Aí o terceiro mandamento, eles não tomarão o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles tacaram como o segundo mandamento, não tomar o seu santo nome em vão. Aí o quarto mandamento também mudaram. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aí tacaram como terceiro, guardar domingos e festas. Quer dizer, mudou os dois mandamentos. O segundo eles tiraram, aniquilaram da sua lei. E mudaram o quarto mandamento, como guardar domingos e festas. Quer dizer, isso é a igreja que vocês querem venerar? Essa é a igreja que vocês têm por fiéis? Essa é a igreja que vocês querem para si mesmo? Vocês têm certeza que vocês querem isso para vocês? Que vocês querem a morte eterna? Se vocês escolherem o domingo, quando vocês tiverem que escolher? Você que ama tanto a Deus e está se perdendo, escolhendo domingo como dia de adoração, que nem ainda adora. Várias pessoas que guardam o domingo não sabem como é guardado o domingo. O domingo não é para ir em shoppings. O domingo não é para ir fazer churrasco. O domingo não é para ir em parques de diversões. Se vocês guardam o domingo, é para estudar, dar estudo bíblico, ajudar as pessoas. E não ir se divertir, você e a sua família. Se vocês batem no peito e falam, eu guardo o domingo é dia do Senhor. Mas, pô, vocês
Vocês guardam o domingo, mas não guardam direito. Igual um pastor falou. Ele foi chamado por uma concessão geral. Ele foi convidado, recebeu uma carta e foi convidado e falou: venha participar conosco, todos os pastores, que a gente vai dialogar sobre sábado e domingo. Ele falou: eu não vou. Aí no final, como resposta, ele escreveu na carta. Ele falou: eu não fui, mas eu escrevi. Você, por que eu vou aí teimar com vocês sobre sábado e domingo, se vocês não guardam o domingo como era para ser, como é para ser guardado? Ele acabou com os pastores que iriam humilhar-te, que iam debater ali. Então, quer dizer, você, o domingo para ser o domingo para ser o dia guardado é do pôr do sol de sábado ao pôr do sol de domingo. As pessoas nem sabem isso. E batem no peito e falam: domingo é dia do Senhor. Não sabe nem como é guardado. Então, irmãos e irmãs em Cristo, tomem cuidado. Aí no quarto mandamento, que é o dia de sábado, para eles é honrar pai e mãe, que é o quinto mandamento da lei de Deus. O sexto mandamento é não matarás, e o quinto mandamento deles é não matar. O sexto é não pecar contra a castidade. O sétimo é não adulterarás, para eles é não furtar. Aí no oitavo, não furtarás. O oitavo deles, não levantar falso testemunho. No 9, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. O 9, não desejar a mulher do próximo. E o 10, não cobiçará. E os 10 deles, que dividiram em 2, não cobiçar as coisas alheias. Aí fala, o Papa pode modificar a lei divina, em vez que o seu poder não é de homem, mas de Deus. Quer dizer, ele pode. E não foi sobre como se diz, um poder de um homem, e sim o de Deus, quer dizer, blasfêmia. E ele age em lugar de Deus sobre a terra, com total poder de unir e de afastar seu rebanho. Quer dizer, blasfêmia total. A Igreja de Deus achou por bem transferir a comemoração da observância do sábado para o domingo. Catecisme of the Council of Trent Paris, Prece, página 402 e 403. Aí, num bate-pronto que eles fizeram lá no Catecismo da Doutrina Católica para os Conservos, de 1957, eles fizeram um bate-pronto de perguntas e respostas. A pergunta, qual é o dia do sábado? Eles responderam, o sábado é o sétimo dia, ok. Outra pergunta, por que nós observamos o domingo em lugar do sábado? Aí eles responderam, nós observamos o domingo em lugar do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Quer dizer, a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Quer dizer, eles, em documentos que eles fizeram no século XIX, eles exaltaram a Igreja Adventista. E falou, esses guardam o sábado. E nós guardamos o domingo, porque nós mudamos. E tem outras denominações que estão ao nosso alcance, que guardam também o domingo, principalmente as igrejas evangélicas, que na parte de adoração de imagens, eles gritam, eles pugna, eles fazem o escarcéu e falam, nós não temos adoração de imagens na nossa igreja. Nós não veneramos esse tipo. Tudo bem, mas vem cá. Vem pra cá. Vamos lá. Os evangélicos. Que dia que vocês guardam? Aí os evangélicos falam, o domingo. Estão no calcanhar da Igreja Católica. Vocês estão no calcanhar da Igreja Católica. Ou não estão? O grande apóstata ousou mudar o único mandamento da lei divina que aponta para o Deus vivo e verdadeiro. O quarto mandamento revela que Deus é o Criador a fim de comemorar a obra da criação.
Deus santificou o sétimo dia como dia de descanso para a humanidade. Foi designado para manter Deus sempre vivo na mente das pessoas como objeto de adoração. Satanás trabalha para afastar os seres humanos da obediência à lei de Deus. Aí vamos ver as mudanças efetuadas na igreja cristã. Século terceiro, oração pelos mortos, quer dizer, oração para quem já morreu, não existe. Em 321, a mudança da lei, do sábado para o domingo. Constantino estabeleceu a primeira lei dominical no dia 7 de março de 321. Em 336, Concílio de Laodiceia oficializa dentro da igreja a transferência do sábado para o domingo. Quer dizer, foi bem antes do estabelecimento papal, que foi em 538. Quer dizer, já mudaram. Os bispos já, em concílios, já mudaram. Em 375, veneração dos anjos santos falecidos e os usos de imagens. Quer dizer, ali já começou a efetuar as imagens. E no ano 400, começo da exaltação a Maria, quer dizer, Maria que é Semíades, que em Timóteo fala, o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. E eles falam que a mediadora entre Deus e os homens é Maria, que na verdade é Semíades para eles. O termo Mãe de Deus foi aplicado pela primeira vez no Concílio de Éfeso, 593, Doutrina do Purgatório, estabelecido por Gregório I. Quer dizer, vocês vão ficar venerando essa igreja? Olhe só. Em 786, Concílio de Nicéia, adoração da cruz, imagens e relíquias. Em 973, decretou-se a prática de canonizarem os santos. Os santos que eles mesmos mataram na perseguição papal. O grande conflito na página 27. No sexto século, o bispo de Roma foi proclamado o cabeça de toda a igreja. O paganismo foi substituído pelo papado. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono grande autoridade. Apocalipse capítulo 13, verso 2. Então começaram os 1260 anos de opressão papal, que as profecias de Daniel e Apocalipse predisseram. 7:25 e Apocalipse 13, 5 a 7, quer dizer, aqui está falando de Daniel 7:25, que foi para o tempo escuro, que foi para o tempo papal. Mas Apocalipse, capítulo 13, 5 a 7, é para o futuro. Aqui eles estão enfatizando sobre o que eles querem aqui. Que estão falando que é do tempo papal ali, da Idade Média. E não, é para o tempo futuro agora. Aqui a igreja adventista está, é outra também que cobre o erro com a verdade. Quer dizer, não é mais a adventista. O grande conflito. Dois grandes poderes opostos são revelados na última grande batalha. De um lado está o Criador dos céus e da terra. Todos os que se encontram ao seu lado têm o seu selo. Eles são obedientes às suas ordens. Do outro lado está o príncipe das trevas, os que escolheram a apostasia e a rebelião. Satanás deve fazer poderosos esforços para obter a supremacia no último grande conflito. Até os fiéis. Satanás deve fazer poderosos esforços para obter a supremacia no grande conflito. A fé dos membros da igreja será testada individualmente, como se não houvesse nenhuma outra pessoa no mundo. Comentários de Ellen White, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, na página 1098 e 1099. E vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Que os povos possam sair desse engano, que os povos possam sair dessa enganação que está assolando a mente dos povos. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe
com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês e mais informações estarão aqui no canal. Mais vídeos mostrarei para vocês saberem da verdade. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!